Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Leis e Histórias, aquele podcast feito especialmente para você que quer entender sobre seus direitos de maneira leve e descontraída e com um toque de história para refletir. Eu sou Luciana Pena. Eu sou Juliana Carvalho. E Ju, deixa eu te contar um negócio. Hoje nós temos a história do Marcelo. É uma história um pouco longa, Ju, mas com muitos detalhes importantes. O Marcelo, 39 anos, casado, tem 2 filhos, trabalha como vendedor numa loja de móveis. Acordou numa terça-feira, como qualquer outra, tomou café correndo, deu um beijo na esposa, colocou o capacete, subiu na moto e saiu para trabalhar, Ju. Ele estava pensando ali na reunião das 8 horas, com a mente em outro lugar. Não chegou. No cruzamento, um carro avançou a preferencial e o impacto foi tão forte que ele foi arremessado alguns metros. Fratura na perna, lesão no ombro, cirurgia. Nossa. Ganhou o laudo de 4 meses. Uhum. Quando finalmente conseguiu voltar ao trabalho, ele acreditou que a pior parte já tinha passado, mas não passou. A perna nunca voltou a ser a mesma, perdeu 25% da força da perna, tanto que agora ele anda mancando. Não conseguia mais subir escadas normalmente. Começou a sentir dores todos os dias. Foi então que um colega comentou que ele poderia continuar recebendo benefício ou receber uma indenização do INSS. E aí, Ju? Ele tem direito a afastamento pelo INSS? E se ele tem, de quanto tempo? Lu, que história, hein? Que história. Mas é mais comum que a gente imagina, principalmente agora que está em alta, falando-se sobre auxílio acidente. Bom, ele tem direito a afastamento? Tem. Por quanto tempo? Depende do que foi colocado no laudo médico. Se o médico deu para ele um afastamento, ainda que a priori de 4 meses, então ele pode requerer esse afastamento de 4 meses. Tá bom? Então, o período do afastamento é o período que consta no laudo. Isso. Então, se o médico deu... Mas pode acontecer de o INSS, ao invés de dar 4, dar 1 e ele ter que ficar pedindo prorrogação. Isso acontece. Mas se o médico deu 4, ele pode buscar os 4 meses. Mais do que isso, não? Pode, se o médico der. Vamos supor, ele deu 4 meses... A fratura não foi muito bem consolidada ainda, porque tem prazo para isso. Não sei se ele colocou um pino, uma haste, a gente não sabe. Pressupõe que sim, porque teve fratura, então vamos considerar que sim. Então, qual que é o tempo disso para essa situação dele, desse quadro clínico dele melhorar? 4 meses foi pouco, ele vai precisar de mais tempo. Ele voltou ao trabalho, ele está mancando. Ele procurou um médico de novo. Então, a resposta é: o período principal é o período do laudo, pode prorrogar sim, desde que tenha novo laudo médico e justificando a necessidade de mais afastamento. Então eu acho que você até já entrou na segunda pergunta, Ju, que seria: é possível estender esse afastamento pelo INSS e por quanto tempo? Sim, né? Como eu disse, realmente eu já antecipei, é possível sim ter mais períodos de afastamento do trabalho. Dependendo de laudo médico. Isso. E o médico pode colocar mais 4, 3, enfim, não existe na lei, Lu, um prazo determinado para se estender o auxílio-doença ou no segundo pedido eu tenho direito a mais 4 meses. Não. Se você fez um pedido, ficou afastado um tempo, voltou para o trabalho, piorou seu quadro clínico, você voltou no médico, ele te deu mais 4, você pode conseguir nesse segundo pedido mais 4, mais 3. Entendi, Ju. E nesse caso, ele pode, enquanto perdurar essa fratura, esse problema, ele pode ir fazendo sucessivos requerimentos? Pode. A gente tem casos aí de afastamento, Lu, de pessoas que tiveram fratura de mais de anos. 2, 3 anos, depende muito. E pode chegar também a uma aposentadoria? Pode chegar a uma aposentadoria por invalidez, se ficar constatada a incapacidade total e permanente para o trabalho. Sim. Aí pode aposentar por invalidez. Interessante. E Ju, por ele sentir dor, estar mancando, ter perdido 25% da força, ele teria algum direito à indenização do INSS? E se sim, como isso funciona? Todo mundo teria direito?
Lu, essa é uma pergunta mais que comum, viu? Primeiro vamos explicar o que é essa indenização. Não é chegar lá e receber, toma, 10 mil, não é isso. É porque todo acidente que gera sequela na pessoa, ou seja, que causa uma limitação funcional, gera direito a receber o auxílio acidente. O auxílio acidente é para isso. E é vitalício, Lu, até a pessoa se aposentar. Então, ela tem direito? Tem sim. Esse é um benefício que é concedido constatando-se, através de perícia médica, que houve de fato essa limitação. Olha para você ver. E esse auxílio, Ju, ele é pago mensal? Mensal. Aí, olha para você ver o caso dele. Ele tá com 25% com menos força na perna, né? Ele tá mancando. Então, o Marcelo já não é o mesmo lá de trás, Sim. coitado, sem essa fratura. Então, se isso causou essa limitação, reduziu a capacidade de trabalho dele, então ele pode requerer o auxílio acidente. Interessante. É porque quando a gente pensa em indenização, logo vem, você até falou, não é um valor, eu vou lá no INSS pedir uma indenização de 10 mil, 15 mil, 20 mil. É um auxílio que tem caráter indenizatório. Isso, e ele é pago mensalmente. Pago mensalmente. A esse segurado, né? Sim, e ele pode ser concedido, por exemplo, Lu, aí ele recebeu vários auxílio doença, vamos colocar assim. Ele pode receber o auxílio acidente imediatamente a cessação do auxílio acidente. Por quê? O auxílio doença. O auxílio doença é concedido à pessoa que tem incapacidade temporária, tá? Sim. E parcial. Então ele teve um período de incapacidade temporária e parcial por conta da lesão. Se ficar constatado lá de imediato com o perito do INSS que daquela fratura houve sequela definitiva, o próprio INSS de antemão já pode conceder o auxílio acidente. Pode acontecer o que está muito em alta hoje que as pessoas estão discutindo olha, eu não soube, o INSS não me deu, eu posso pedir hoje? Pode. Mesmo que já tenha passado 10 anos, 5 anos. E pode pedir retroativo? Dos últimos 5. Pode. Interessante. Então o INSS ele não concede automaticamente. Pode conceder. O perito que avaliou a pessoa já pode, na avaliação médica, na hora da perícia, avaliar, opa, essa pessoa teve uma limitação funcional definitiva, seja limitação de movimento, amplitude de movimento, Sim. seja o que for. Constatou sequela definitiva e permanente, que reduziu a capacidade daquela pessoa, o INSS já pode conceder o auxílio acidente. Então, todo mundo que passou por uma situação dessa tem direito a pedir essa parcela indenizatória. Isso, ainda que tenha dormido no ponto lá atrás, né? Porque o que acontece? Na verdade, eu não falo nem só dormir no ponto, né, gente? Porque existe o desconhecimento desse benefício. Sim. Então, se você tem no corpo um material de osteossíntese, haste, pino, parafúsulo, e você tem limitação, além das questões que eu posso trazer aqui apenas com um pitinho de vontade, que é o quê? De vontade de conhecimento, de curiosidade. Pode se enquadrar como PCD, pessoa com deficiência. Sim. A gente tem o fato de que essa pessoa pode se valer dessa condição, caso tenha essa limitação, porque não é todos que têm limitação funcional, redução dessa capacidade de trabalho. Mas se houve, e você sente até hoje, inclusive, Lu, com o passar do tempo, a pessoa pode, lá na época que eu fraturei, eu não estava tão ruim, mas eu tentei voltar no mercado de trabalho, seja em outra função ou mesma função, e eu não sou a mesma pessoa. Se houve essa constatação dessa piora, né, dessa progressividade do quadro clínico, pode pedir agora. E ainda, dependendo da documentação que ela tem, ela pode até mesmo justificar, opa, era para eu ter tido lá atrás. Por isso que pode pedir retroativo. Mas retroativo a 5 anos. Isso. Então, essa é uma informação preciosa, né, Sim. Ju? Então, a pessoa que passa por um processo desse de auxílio-doença, né? Se for nesses casos de fratura ou não, em outros também. Não, para auxílio-acidente, tem que ser necessariamente acidente. Que pode ser de trabalho ou não. A pessoa atravessou a rua, trupicou, quebrou o ombro, precisou colocar uma haste. Pode requerer. O auxílio, primeiro eu falo que primeiro corre atrás do auxílio doença, né? Sim. Porque se a pessoa tiver qualidade segurada e tudo mais,
Porque é um benefício que é pago 100% da média do cálculo do seu período de benefício. Você recebe ele é integral, vamos dizer assim. O auxílio acidente, não. O auxílio acidente é pago proporcionalmente e com aplicação de 50%. Entendi. E o auxílio doença, Ju, é aquele auxílio pago às pessoas que às vezes falam assim, eu tô parado, eu tô encostado pelo INSS. Isso, é. É isso, É né? esse termo mesmo. Quando fala eu tô encostado, pode ser tanto o auxílio doença quanto uma aposentadoria por invalidez. Ah, sim, interessante. E Ju, você falou aí um pouco sobre o valor do auxílio doença. E qual que é o valor do auxílio indenizatório, auxílio acidente, né? Isso. Então, o auxílio doença, eu não falei a fórmula de cálculo dele integral, não. Mas como não é o caso aqui, se não confunde porque são diferentes, vou falar do auxílio acidente, que é a Sim. sua pergunta. O auxílio acidente é assim, é feito 50% do salário de contribuição. Sim. Aí as pessoas falam assim, mas qual que é esse salário de contribuição? O que é isso? Salário, as pessoas confundem até essas nomenclaturas. É 50% do que eu ganho? Se eu ganho 3 mil, então o auxílio acidente é 1.500? Não, é feita uma média aritmética simples de todo o seu período de contribuição, tá? A partir de julho de 94 para frente, e aí desse valor que achar, aplica 50%. E aí Sim. pode ser, se você ganha salário mínimo, é 50%, meio salário mínimo. Por isso que ainda tem muita gente que acha que o auxílio acidente é sempre meio salário, mas não. Não é. Não, se você teve uma vida aí de contribuição 3 mil, 2 mil, feito uma média. Se essa média dá, por exemplo, 4 mil, você pode receber o auxílio acidente em 2 mil reais por mês. E qual que é o valor máximo desse auxílio? Sempre, quando a gente fala de valor máximo, é teto de INSS. Ah, sim. Entendeu? Mas para você receber um auxílio acidente nesse monte, a sua contribuição tem que ser altíssima por INSS. E vai depender muito dessa média. Porque a média que é feita desse período base de cálculo seu todo, ela é que vai determinar o valor do auxílio acidente. Então, assim, Lu, vou te dizer que não 100%, porque a gente nunca sabe de todas as hipóteses, mas chegar no teto com auxílio acidente, eu diria que é quase impossível. Quase impossível. Exatamente. Porque é 50% você ganha. Então, se tem o limitador do teto, vamos colocar aí que 50% pode chegar nos 5 mil, a metade do teto, que é 8.475, se eu não me engano, atualmente. Sim. É o que você disse, né, Ju? O segurado ele tem que ter contribuído com uma renda muito alta. Isso, para ter uma média alta. Sim. E até quando a pessoa vai receber esse auxílio? O auxílio acidente a pessoa recebe, como eu havia dito, até se aposentar. Então, olha que interessante, Lu. O Marcelo pode continuar como vendedor ou até mesmo ser reabilitado em outra função. Receber o salário dele, vamos supor que ele seja um trabalhador que ganhe 3 mil e receber mais o auxílio acidente. Então, ele é um trabalhador que vai estar recebendo o seu salário, né, pela prestação do seu serviço, e o auxílio acidente que é acumulado a vida inteira até ele se aposentar. Então o auxílio acidente pode acumular com a remuneração? Pode. Não tem sim. problema nenhum, não tem vedação nenhuma. Inclusive, vou te falar mais uma coisa importantíssima que muita gente acha que se esgota aí. Se ele vier a sofrer outro tipo de acidente, tiver outro tipo de lesão, é possível ele acumular um auxílio doença de um problema, de uma doença diferente da que ele recebe auxílio acidente. Olha que interessante. Então, ele pode retornar ao trabalho, sofrer novamente um acidente e receber um outro benefício por conta dessa outra lesão. Um outro auxílio doença. Isso. Porque eu falo sempre o seguinte... Mas ele pode receber mais de um auxílio... Acidente? Dependendo da situação dele, da doença, sim. Tem vedações, a gente não vai esgotar isso aqui, porque é muito... A gente pode falar em outro episódio, né? Mas existem vedações na lei, Lu, em relação ao acúmulo de benefícios. Sim. A gente tem que prestar atenção no seguinte, do fato gerador. Qual que é o fato gerador para a concessão de um novo benefício? Sim. Né? A lei não pode fala, ter ligação você só pode nenhuma. ter um auxílio doença, mas se você tem um auxílio doença oriundo de uma doença
Com isso, você ganha um auxílio acidente. Depois você veio a seja acidentar ou veio ter um outro problema de saúde. Você não pode receber um auxílio doença desse outro problema de saúde? Claro que pode. Entendeu? Interessante. O que não pode é, por exemplo, não existe. Eu estou aposentado, recebo auxílio doença, auxílio acidente. Não. Quando você vai se aposentar, Lu, você cessa o auxílio acidente para você receber a aposentadoria. Ah, sim. Então, esse segurado, ele vai receber essa parcela indenizatória até ele se aposentar. Sim, isso mesmo. E a partir daí, ele passa a receber a aposentadoria, Seja qual for. seja por qual idade, for, por tempo de ou serviço. por invalidez, né? É. Entendi. E nesse caso aqui, Ju, e se o INSS negar, o que ele pode fazer? Lu, pode recorrer administrativamente ou pode entrar com processo judicial. E no caso, ele pode discutir judicialmente tanto uma negativa de um auxílio doença, tá? Quanto a negativa de um auxílio acidente. Uhum. Eu sempre falo o seguinte, qual que é melhor? Não existe melhor, é porque é o seguinte, quanto mais você puder receber o auxílio doença, melhor é, porque é um benefício que vai ganhar mais do que o auxílio acidente. Sim. Entendeu? E outra coisa, não é nem só isso, porque fica parecendo que eu reduzi tudo a isso, né? Se ainda é cabível o auxílio doença, que é isso que eu quero dizer, existe ali uma incapacidade parcial e temporária, você vai solicitar para ele, você vai discutir o auxílio acidente na hora que ficar constatada a sequela. Por exemplo, às vezes a pessoa ela já tem a sequela, mas ela ainda está incapacitada ali, temporariamente. Já está com a sequela, mas está incapacitada. Vamos lutar pelo auxílio doença. Até por quê, Lu? A pessoa não necessariamente com sequela, ela está incapaz. Ela está limitada. Entendeu? Sim. Então você pode, estando com sequela, incapaz temporariamente para o trabalho, entendeu? Ou você pode já não ter mais essa incapacidade e ter a sequela limitante. Ou seja, por exemplo, ele está mancando, mas isso não deixa ele de trabalhar, não impede ele de trabalhar. Mas enquanto ele tiver, é a minha pergunta, enquanto ele tiver em gozo do auxílio doença, ele não pode trabalhar. Não, porque você está com auxílio doença, enquanto estar doente, está recebendo um auxílio para melhorar e voltar ao trabalho. Certo. Aí, cessado o auxílio doença, significa que ou ele melhorou, ou aquela sequela se consolidou e aí ele volta a trabalhar e passa a ter o direito ao auxílio acidente porque ele ficou com uma sequela? Isso. Ele pode ter ali melhorado o seu quadro clínico. E não ter direito ao auxílio acidente? Não, é assim. Isso pode acontecer, mas vamos lá. Ele pode ter melhorado a capacidade total e voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido no sentido bom, né? Dele ter recuperado 100%. Sim. Beleza. Agora, pode acontecer também dele ter melhorado, tá? Mas ter ficado com sequela. Se essa sequela reduz a capacidade de trabalho, ele pode, então, receber o auxílio acidente. Entendi. Ou, por exemplo, não ficou com sequela nenhuma, ou essa sequela não gerou essa limitação, essa redução da capacidade, aí não há que se falar de auxílio acidente. Então, o que vai determinar isso não? Isso ou não, né? A concessão. Laudos médicos e exames médicos. Sim. Porque até o próprio médico dele que trata ele pode falar, Marcelo, aí você ficou realmente com uma sequela e ela vai te limitar a fazer exercício que agacha muito, anda muito longas distâncias. Sim. E Ju, agora sim, uma dúvida de natureza profissional mesmo. O Marcelo, nesse processo todo aí de solicitação de benefício de auxílio doença, né, e depois talvez sim ou não do auxílio acidente, nessa fase o Marcelo, ele busca isso sozinho perante o INSS, as perícias, ele faz isso sozinho, ele precisa de um profissional da área para acompanhá-lo? Lu, é o seguinte, entrar com pedido no INSS, ele mesmo pode entrar através do 135 ou através mesmo do meu INSS, né? Canal que a gente tem aí na internet, aplicativo ou pelo próprio site na internet.
E ele pode também buscar a orientação profissional, né? Até mesmo para se respaldar em relação a esse futuro direito de auxílio acidente. Sim. Entendeu? Porque muitas das vezes, se o INSS não te concede, você acha que não tem. Entendi. Muita gente que ficou afastada um tempo criou essa limitação, por isso que hoje se fala muito. Porque tem muita gente que está limitada para o trabalho e, como todo brasileiro, vai na manada no sentido de trabalhar, porque precisa do trabalho, precisa ganhar dinheiro. E não tem noção de que poderia estar recebendo auxílio acidente. Trabalha com dor, trabalha limitado, acha que se esgotou ali, o INSS só me deu esse período, tá bom, agora eu tenho que voltar a trabalhar, porque o que me resta é isso. Mesmo com dor igual aí, ó. E pode ser que tenha direito ao auxílio acidente. E pode ser reabilitado em outra função, Lu. Tudo depende. Que sequela limitante que vai ser essa, que reduz a capacidade dele laborativa? Será que ele vai poder exercer as mesmas funções de antes? Pode passar dentro do INSS por um processo de reabilitação profissional. O empregador pode mudar ele de função por causa do processo de reabilitação profissional. Então, tem muitos detalhes que permeiam essa situação. E o advogado previdenciarista, Ju, ele pode ajudar, por exemplo, no início desse trabalho todo, por exemplo, a própria solicitação do auxílio-doença, é recomendável que ele esteja acompanhado ou não? Ele pode fazer a solicitação e, se for o caso, enfim, é uma situação mais simples ou não? É recomendado que ele faça porque existem laudos, existe uma decisão e essa decisão tem que ser analisada, o laudo tem que ser analisado. Lu, olha, é aquele negócio, é o que a gente sempre fala nos outros episódios. A prevenção é tudo, a orientação é tudo. Por quê? Porque não adianta, um laudo bem feito ajuda a passar na perícia, sim. O problema dos médicos, eu falo de uma maneira mais genérica, é que eles acham que o laudo que estão dando o paciente ele vai apresentar por um médico especialista na perícia do INSS. Não. Muitas das vezes quem está avaliando ali é um clínico. Um clínico pode ter conhecimento da questão ortopédica, mas tem detalhes que é só um especialista em ortopedia que vai saber interpretar. Sim. Então, a orientação para um laudo bem elaborado, os exames, porque tem gente que junta a sacola de exame e leva na perícia. É o caso da dona Ana, não é porque você está com uma sacola ou uma caixa cheia de documento que você tem que levar tudo. Não, às vezes você limitar ali o que é de fato importante, facilita até o trabalho do próprio perito. Sim. Então, assim, é recomendado? Não é obrigatório, eu responderia dessa forma. Não é obrigatório. Mas quando você tem informação, quando você é bem instruído, até mesmo para perícia, é outra coisa, né, Lu? Você começa o processo de forma muito bem feita, até porque um processo administrativo bem feito, bem instruído, te gera uma discussão, vamos dizer assim, mais fácil na justiça. Sim. Entendeu? Por quê? Inclusive, é motivo da juíza indeferir e mandar extinguir um processo e mandar retornar à administração pública, caso você não tenha, lá naquela ocasião, apresentado um documento que era crucial para a administração pública tomar conhecimento para te dar uma negativa. Uai, esse exame de ressonância você não apresentou lá e agora na justiça você está apresentando? Volta lá, porque o INSS tem que ter conhecimento disso aqui. Estou falando de uma forma bem simples. O judiciário não pode passar por cima. Não. Então, por isso que eu falo, processo administrativo, de fato, bem montado, bem acompanhado, ajuda na discussão judicial. Maravilha. Para ganhar causa, vamos dizer assim. Sim. Bom, isso. Ju, finalizamos então mais um episódio do nosso podcast Entre Leis e Histórias. Não esqueçam de nos seguir, compartilhar esse conteúdo, acompanhar as nossas publicações aqui. Nossos episódios saem todas as quintas-feiras, às 18 horas. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todos os episódios.